Olá, bom dia! Mais uma live, né? Ontem foi nosso primeiro dia do nosso curso gratuito, do nosso workshop Encontro com Propósito. Eu e a professora Jaqueline Eulalio estamos aqui, né? Nesse perfil, a gente trabalha ensinando a vocês, mostrando a vocês como vocês fazem para alcançar o propósito de vocês, alcançar e viver também o propósito, né? E ontem foi a nossa primeira aula. Hoje a gente tem a nossa live, né, da manhã. A nossa live da manhã a gente faz todos os dias de manhã, às 9 da manhã. São manhãs com propósito. Todas as manhãs estamos aqui com uma palavra para você, uma palavra vinda de Deus para o teu coração, para que você viva, né, o seu propósito aqui na Terra. A gente também traz conteúdos de aromaterapia, conteúdos também, né, de bloqueios emocionais, porque a gente acredita que o ser humano, bom dia já, que a gente acredita que o ser humano como um todo, espírito, alma e corpo, essas três instâncias assim, de nós, né, de nós seres humanos, tem que estar em equilíbrio. E aí a gente utiliza dessas ferramentas para ajudar os nossos alunos, nossas mentoradas, né, e ajudar você também, né, que nos acompanha aqui, a viver uma vida mais abundante. E hoje eu quero falar com você sobre os bloqueios que te impedem, né, de ter sucesso profissional. A gente ontem na live falou que sucesso profissional é diferente de propósito de vida, mas o sucesso profissional ele é necessário, né, para que a gente tenha uma vida abundante. O propósito ele pode ser desenvolvido também no seu trabalho. Ele também pode ser vivido, pode não deve também ser vivido no seu trabalho, né? Então, propósito de vida é diferente de trabalho. As pessoas confundem muito esses dois conceitos, né? Não necessariamente o seu propósito de vida tem que ser o seu ganha-pão. Não necessariamente é assim, né? Acontece, né, por vezes do propósito de vida, né, de algumas pessoas ser também o trabalho delas. Agora, a verdade é que quando você está inserido no seu propósito, quando você está alinhado ao seu propósito de vida, né, até o seu trabalho ele se torna mais leve no sentido emocional, né? O seu trabalho você consegue lidar com ele, né, de uma outra maneira, com uma outra perspectiva. Você vai entender que o seu trabalho é uma forma também de você desenvolver o seu propósito. E aí você, consequentemente, né, com a mente melhor, estando melhor ali, desempenhando suas funções, você obtém também sucesso. Mas um dos bloqueios que eu quero falar com vocês não é sobre efetivamente o propósito de vida, não é o bloqueio que eu quero falar com vocês é sobre o que impede vocês de repente ter sucesso profissional, né? Eu quero primeiro começar aqui falando para você uma coisa. Você nasceu para brilhar. Isso não é fábula, isso não é mentira, isso não é invenção, isso é uma verdade. Você nasceu para brilhar. Se você não se sente hoje uma pessoa que brilha na sua vida, então tem alguma coisa aí já em disfunção. Você nasceu para brilhar, você nasceu para ter uma vida abundante, você nasceu para ter prosperidade, você nasceu para ter sucesso em qualquer coisa que você faça. Por que eu estou falando isso, né? Por que isso para mim é algo tão claro? Porque a gente, né, eu e a Jaqueline, a gente pauta a nossa vida e os nossos ensinamentos a partir da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz o seguinte: aonde você botar a sua mão, aonde eu botar a minha mão, aonde nós botarmos a nossa mão, prosperareis. Então, onde botarmos a mão, a gente tem que ter sucesso. Nós nascemos para brilhar. Nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. Isso tudo é bíblico. Então, você pensa comigo um pouquinho. Você nasceu para brilhar, eu nasci para brilhar. Pensa comigo um pouquinho. Aonde botarmos a nossa mão, a gente vai prosperar.
Se isso é uma verdade, isso significa que tudo que a gente pegar para fazer, a gente tem sucesso. Se a gente não se sente assim, existem alguns bloqueios que podem estar impedindo isso. E é justamente sobre isso que eu quero falar hoje com você. Toda a nossa vida, né? Tudo que a gente faz, como eu falei, a gente tem que ter sucesso, né? A gente faz para que tenha sucesso. Esse é o nosso objetivo. Eu não conheço ninguém que faz alguma coisa que um estudo ou um trabalho e essa pessoa pensa assim, não, eu estou fazendo por fazer. Na verdade, eu não quero ter êxito nisso, né? Ou então eu estou fazendo, e se isso acontece também, se a pessoa já não faz mais com o objetivo, né, de ter êxito naquilo que está fazendo, já existe aí uma disfunção. Isso aí já é também um bloqueio, né? A pessoa está vivendo a vida no automático. A pessoa não vive a vida dela com objetivo. A pessoa vive a vida dela por viver. Então, se a pessoa faz alguma coisa, né, na sua vida e ela não busca ter êxito naquilo, já tem alguma coisa errada ali. Já tem um bloqueio ali. Porque não é isso, né, que um ser humano, né, foi criado. Nós, gente, fomos criados para ser carta escrita, testemunho vivo. Uma vida que inspira outras vidas. Nunca nós vamos inspirar uma outra vida, nós nunca vamos inspirar uma pessoa se a nossa vida não tiver sucesso, se a nossa vida não tiver êxito naquilo que nós estamos fazendo. Tudo que nós recebemos como missão, vamos dizer assim, porque eu entendo, né, eu já tenho alinhamento com o meu propósito de vida, já sei quem eu sou. Então, eu entendo que tudo que eu recebo como missão é para que seja, para que tenha resultado positivo daquilo que eu fiz. Eu nunca posso, se não é perda de tempo também, para pensar. Se você pega alguma coisa para fazer, né? Isso quando eu falo alguma coisa para fazer, porque eu não quero que, apesar de eu estar falando de profissão aqui, né, de sucesso profissional, eu quero que você veja isso de uma forma macro na sua vida, né? Se você pega para fazer um arroz na sua casa, um bolo na sua casa, eu quero desde as coisas mais prosaicas, né? Se você pega para varrer a sua casa, e se você não alcança êxito nisso, perdeu o seu tempo. Tem uma frase que eu gosto muito, isso também é um lema para a minha vida, é fazer bem feito. Fazer bem feito e fazer mal feito e fazer de qualquer jeito dá o mesmo trabalho. Dá o mesmo trabalho. Então, o que acontece, né? A gente precisa ter em mente certos conceitos para que a nossa mente seja transformada e a gente gere algumas ações e obtenha alguns resultados a partir disso. Porque o resultado que a gente tem hoje da nossa vida, ele é diretamente proporcional ao pensamento que nós temos a respeito. É diretamente proporcional. Por isso que é tão urgente que a gente transforme a nossa mente pela renovação dos nossos pensamentos. O nosso pensamento ele precisa ser renovado. Ontem eu falei com vocês que antes da gente pensar em ter, a gente precisa pensar em ser, porque é o ser que move, é o ser que faz. Então, primeiro a gente depois a gente faz. E são as nossas ações que gerem em nós resultado. Então, se hoje nós temos um determinado resultado na nossa vida, né? E aí eu quero me ater somente ao resultado profissional, vou voltar nisso. Quando a gente tem um determinado resultado na nossa vida, no nosso casamento, no nosso círculo social, no nosso círculo de amigos, quando a gente tem um determinado resultado na nossa vizinhança, quando a gente tem um determinado resultado como pais, isso tudo está relacionado ao nosso fazer. Eu gosto muito de nos chamar à responsabilidade, à autorresponsabilização, porque isso torna a nossa vida mais fácil, mais simples. Uma vez que a gente para de acreditar, e isso é um bloqueio, e aí eu volto a falar dos bloqueios que te impedem de ter sucesso profissional. Um bloqueio que impede a pessoa de ter sucesso profissional é ela acreditar que para que ela tenha êxito, ela precisa ter um bom governo, ela precisa estar, né, num lugar bom, ela precisa de que as circunstâncias
sejam favoráveis a esse resultado positivo. Isso tira da pessoa não só a autorresponsabilidade, mas tira das mãos da pessoa a possibilidade de ação. Porque se o problema está na circunstância, se o problema está no ambiente, se o problema está no governo, e aí eu não estou falando aqui com você de governo X ou de governo Y, porque a verdade é que a verdade seja dita, né? Não importa o governo que esteja, vai haver o grupo que é contra e o grupo que é a favor, não importa qual seja. Então, sempre pensando que não importa o governo, não é disso que eu estou falando, né? Mas a circunstância em si. Se a pessoa ela espera que a circunstância dela seja favorável para que ela tenha êxito, eu não sei em outros países, tá? Eu não sei em outros países, mas no Brasil a circunstância nunca foi favorável, gente. Nunca foi, né? E mais uma vez, eu não estou falando de governo, eu estou falando de circunstância. Então, a circunstância aqui nunca foi muito favorável. Os problemas que a gente sempre teve. Problema econômico, político, social, a gente sempre teve. Então, se a gente, de repente, senta e fala assim, não, o meu problema é porque temos determinado governo. O meu problema é porque eu estou inserida nesse bairro. O meu problema é porque o meu marido não me apoia. Isso são bloqueios que a gente cria na gente que vai impedindo a gente de avançar. Muitas das vezes, para a gente caminhar, a gente vai caminhar sozinho mesmo. Se você não acredita em Deus, você vai acreditar no que eu estou falando. É a vida validando você de que você quer aquele caminho. Porque se você espera uma pessoa para te apoiar, na verdade, você está querendo uma muleta. Você está querendo, na verdade, né, um apoio. E aí eu quero que você tenha em mente aquele apoio físico mesmo para você caminhar. Né? Você não consegue caminhar sozinho. Né? Se o projeto é teu, se o plano é teu, quem tem que caminhar é você. Normalmente, no início, as pessoas não caminham com a gente. Normalmente, no início, né, tem até uma expressão que fala assim, quando você alcança o sucesso, quando você está lá em cima, aí você consegue um monte de plateia, né? Você consegue um monte de amigos, você consegue um monte de apoio. Por que isso acontece, gente? Aí as pessoas são interesseiras? Sim, tem gente que é interesseira. Mas normalmente as pessoas não acreditam mesmo no teu sonho. Porque o sonho é teu. Porque o projeto é teu. O planejamento é teu. Ele se desenvolveu na tua mente, não na mente do outro. Então, o que eu vejo aí? E aí eu falo de outro bloqueio também. Existem pessoas que elas, para caminhar, para elas darem um passo, né, para elas darem um próximo passo na vida dela, fica pedindo validação das outras pessoas. O que é essa validação? Fica pedindo a opinião das outras pessoas. Uma coisa é você procurar saber informações, né? Eu vou te dar um exemplo. Você quer sair do seu bairro e morar em outra cidade. E aí você vai buscar informações de como é essa outra cidade para onde você vai. Outra coisa é você começar a ligar para os teus parentes, para os teus amigos e falar assim, fulano, você acha mesmo que eu tenho que sair dessa casa? Você acha mesmo que eu tenho que vender essa casa? Você acha mesmo que é o momento certo? Isso é buscar validação no outro da tua atitude. Se você parar para pensar, só para pensar só um minuto, por que você faz isso? De repente você não vai chegar nem à resposta do porquê você faz isso. De repente você não vai conseguir nem entender por que você busca essa validação. E eu vou te dizer por que você faz. Insegurança. E eu vou te dizer de onde vem essa insegurança. De lá atrás, quando a gente não viu nos nossos pais validação em nós. Você quer ver um exemplo? Isso aconteceu muito comigo, né? Eu tinha muito isso também, né? Mas o meu temperamento já é um temperamento muito mais assim dinâmico. Então, eu tomo muito rápido as minhas decisões, já é do meu temperamento. Então, até pedi alguma validação, mas isso não era algo muito pontual. Mas outros temperamentos fazem isso com mais frequência, né? Sabe o que acontecia? Quando eu fazia algo errado, né, ou algo que meus pais julgavam errado,
muito rápido vinha a repreensão e de repente, gente, até o castigo, muito rápido. Mas quando eu fazia algo certo, o que que é algo certo? Né? Principalmente na minha mente, né? O que que é algo certo? É tirar uma nota alta na prova. Da escola. Eu tô falando aí quando eu tinha lá meus 14 anos, 13 anos, né? Meus 10 anos. Quando de repente eu varria uma casa. Só que uma criança de 10 anos não varre uma casa igual a gente que tem 40, igual a gente que tem 30. Não varre uma casa igual um adulto. Né? Mas aí uma criança de 10 anos lá varria uma casa. E a mãe, ao invés de falar assim, nossa filha, obrigada, que legal que você fez isso, não, fala assim, varreu igual a cara. Não sei se vocês já ouviram isso, gente. Ai, meu Deus do céu. Uma vez eu fui falar isso para minha filha, mas eu falei consciente. Eu falei isso para minha filha, né, de forma consciente para ver a reação dela. Eu falei assim, olha só, lavou a louça igual a cara. Eu falei assim para ver qual que era a reação dela, porque eu ouvia muito isso quando era criança, né? E aí minha filha falou assim, ué, a louça tá bem lavada então? Porque minha cara é bonita. Gente, aquilo me deu até um alívio, porque eu falei assim, graças a Deus a minha filha não tem os mesmos condicionamentos que eu. Mas isso é um condicionamento. Então você acaba, né, condicionando a tua vida a partir daquelas validações lá anteriores. Então isso acontece muito. As pessoas inseguras hoje para tomar suas decisões são inseguras porque não teve validação quando criança. Então quantas vezes você chegava com a prova, né, com uma nota que você julgava, né, que foi boa, você se esforçou bastante, tirou uma nota que você julgava que foi boa, os teus pais olhavam para você e falavam assim, não fez mais que a sua obrigação. Isso não teve a validação que você precisava. Gente, eu falo essas coisas, eu não estou querendo que vocês busquem nos pais de vocês a culpa. Não busca, porque eles deram o que eles tinham. Não busca neles a culpa. A gente busca no nosso passado a explicação e a conscientização para resolver isso no presente. Não a culpa, porque se você busca a culpa, você tira de você a responsabilidade. Um passarinho entrou aqui. Você tira de você a responsabilidade de resolver isso e aí você culpa o outro e joga para o outro a responsabilidade de resolver isso para você. Eu quero chamar você a autorresponsabilização, porque a autorresponsabilização, quando a pessoa não tem, já é um bloqueio que faz com que ela não tenha sucesso profissional. Porque ela acredita, por exemplo, como eu acreditei durante muito tempo na minha vida, que eu, né, não me dava bem no meu trabalho, que eu não saía bem no meu trabalho, não me saía bem no meu trabalho, porque o meu ambiente não era favorável, né? O aluno tal, a professora tal, a diretora tal me atrapalha. Sempre botava o governo, né, não me paga bem. Sempre botava a minha autorresponsabilização, a minha responsabilidade em cima de outra pessoa, em cima da minha circunstância. Isso tirava de mim o poder, o domínio, que já foi me dado o domínio, e você sabe disso, já foi te dado o domínio. Então tira de nós o domínio de mudar a nossa realidade, de mudar a nossa circunstância. Então esse é um bloqueio muito grande, né? E isso vem aí, gente, de feridas emocionais da rejeição, do abandono, né? O abandono, ele é uma ferida emocional que foi até o objeto do meu estudo agora de manhã, que ele é causado pelo sexo oposto. Como assim? Né? Na menina é causada pelo pai e no menino é causado pela mãe. Às vezes o pai e a mãe nem abandonou, mas a gente se sentiu abandonado em algum momento. A gente se sentiu deixado de lado. Esse sentimento se instala na gente a partir do momento que a gente entende que o outro, no meu caso, né, que sou mulher, o meu pai, ele preferiu outra coisa, outra pessoa, outra situação a mim. Então essa preferência, né, quando ela é, né, repetitiva, pelo menos na minha mente, quando isso é repetitivo, eu entendo que eu fui abandonada. Então esse sentimento de abandono criou em mim uma ferida de abandono, um bloqueio emocional em que eu me sinto o tempo inteiro abandonada. E aí, isso faz, sabe o quê? Em mim? Lembra que eu já expliquei para vocês que a gente olha o mundo a partir das nossas lentes,
né? E as nossas lentes é construída da nossa vivência, né? É como se fosse óculos. A gente é como se fosse óculos, né? Então a gente tem nossos óculos, a gente coloca os óculos e aí a gente enxerga, né, o mundo, a gente enxerga as pessoas, a gente enxerga as nossas situações a partir dessas lentes. E esse óculos, essa lente, ela é construída a partir da nossa vivência, né, da nossa percepção do mundo. Não estou aqui dizendo que não exista a mesma situação de abandono, em que o pai realmente sai de casa, né, e abandona ali a mulher e a filha, né? Não estou dizendo que não haja, mas existem casos que não. A importância não está no fato em si, a importância está na forma como a gente se sentiu diante do fato ocorrido. Porque existem pessoas que literalmente foram abandonadas e nem por isso desenvolveram, né, esse bloqueio emocional, né, essa ferida do abandono. Existem outras pessoas que não foram abandonadas, mas que de alguma forma se sentiu assim e essa pessoa tem esse bloqueio. Então o que acontece? A pessoa que tem esse bloqueio instaurado em si, ela aprendeu, olha como isso é importante, ela aprendeu a se abandonar. Aprendendo a se abandonar, tudo que é dela própria, ela abandona. Ela abandona um curso, ela deixa um curso pela metade, ela abandona uma carreira, ela deixa a carreira pela metade. Se ela for pegar algo para fazer por ela, e esse algo for um estudo, ela vai abandonar aquilo, porque tudo que é para ela, ela automaticamente abandona. Porque ela entendeu, ela olha, lembra das lentes? Ela olha, né, tudo na vida dela por essa ótica. Então, ela acaba abandonando tudo que tem a ver com ela própria, porque ela aprendeu dessa forma. Ah, mas a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe. Gente, o importante aqui não é a culpa, mas é você limpar a tua mente. O importante aqui não é de quem é a culpa, até porque nós somos pais hoje. Nós também podemos criar nos nossos filhos bloqueios. Ah, então o que eu faço, né? Ai, desespero. O que eu faço para não bloquear o meu filho? Impossível. Porque a percepção que o seu filho tem do que você faz ou do que você fala é individual, é só dele. A percepção é só dele, a percepção é só tua. Tem coisas que muitas das vezes, se você for um filho que fala para a mãe, né? Ah, mãe, você fez aquilo para mim. Muitas das vezes a tua mãe vai até pensar assim, não, mas não foi assim, não era para tanto, não era isso. Por quê? A intenção por trás do fato, a intenção a gente não sabe qual foi. A gente não sabe qual foi o motivador, né? Então não vale a pena aqui a gente ficar, né, arrumando culpados. Muito pelo contrário, eu quero chamar você à autorresponsabilização. Eu quero que você entenda que foi te dado o domínio sobre tudo que há na Terra. Foi te dado o domínio. Gente, no dia que eu entendi que eu tinha o domínio, no dia que eu entendi que tudo que eu botasse a mão tinha que prosperar, no dia que eu entendi essas verdades, ontem eu falei para você que na Bíblia tem 16 mil promessas. Uma das promessas são essas, tudo que botar a mão prosperará. Quando eu entendi que o domínio era meu, eu falei, não, olha, sabe quando o negócio parece assim que até te dá um alívio? Porque eu cresci, eu acreditei que eu precisava sempre de ter circunstâncias favoráveis para que eu executasse determinada coisa. E aí eu fui aprendendo, né, com a caminhada, depois que eu tomei posse mesmo de que o domínio estava na minha mão sobre tudo que há na terra, o domínio me foi dado. Quando eu entendi que tudo que eu botasse a mão tinha que prosperar, eu peguei isso para mim de uma tal forma que eu comecei a agir com a seguinte premissa: tem que dar certo. O que eu pegar para fazer tem que dar certo. Até porque vitória só se alcança com luta. Então tem que dar certo. Eu rejeito na minha vida o fracasso. Eu rejeito na minha vida, porque eu sou filha de um rei, eu rejeito na minha vida o fracasso.
Eu rejeito na minha vida a escassez. Eu rejeito na minha vida a miséria. Porque eu sou filha de um rei. A Bíblia diz: qual pai que um filho, se pedir pão, o pai vai dar uma pedra? Isso, Jesus fala assim: isso vós que sois mau, não fazeis isso com seus filhos. Imagina o vosso pai que é bom e que está no céu. Teu pai é bom. Nós que somos maus, não fazemos isso com nossos filhos. Gente, eu não aceito para a minha vida, e eu quero que você não aceite para a sua, uma vida de escassez. Não aceita isso. Não foi isso que foi desenhado para você. Não é isso que está escrito na Bíblia. Não é isso. Então não aceita. Se hoje você olhar para a tua vida e o que você botar a tua mão não está prosperando, é simples assim, é um bloqueio que está em você, é um bloqueio emocional. É a tua própria mente que está fazendo, né, que tá te impulsionando a ter certas ações. A tua mente, lembra que eu tenho uma frase, gente, eu quero que você grave essa frase. Pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações e ações te trazem resultado. Pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações e ações te trazem resultados. Lembra que eu falei da lente? Que você olha o mundo com uma lente, com uma determinada lente? Pensamentos geram ações, pensamentos geram sentimentos. Esses sentimentos são as lentes. Esses sentimentos que os teus pensamentos estão gerando são as lentes. A partir dessas lentes, você tem determinada ação. A partir dessa ação, gerou um resultado na tua vida. Ah, Patrícia, mas hoje o meu grande problema é no meu casamento. Chama para você essa responsabilidade. Você é a coluna da casa. Gente, desculpa, mas é a verdade. Chama para você essa responsabilidade. O que eu posso fazer, não o que o outro pode fazer. Gente, se a gente deixa a nossa vida na mão do outro, mesmo que esse outro seja o marido, meu Deus, eu não consigo nem imaginar isso. Você tirou de você a possibilidade de fazer qualquer coisa. E você fica sentado. Tem uma frase que eu gosto muito também que fala assim: senta no meio-fio e chora. Senta no meio-fio e chora. Então é simplesmente você sentar no meio-fio e chorar. É simplesmente você sentar na calçada e chorar. Se você não pode fazer nada. Geralmente a gente tem essa expressão, né? Ah, mas eu não posso fazer nada. Ah, não consigo fazer nada. Será que não pode mesmo? Será que você não deixou passar alguma coisa? Então eu quero hoje, agora nessa manhã, chamar você a essa responsabilidade, a autorresponsabilização, a tomar as rédeas mesmo da tua vida, a ter domínio mesmo sobre tudo que há na terra. O teu casamento é o que está na terra, você tem domínio sobre ele. A tua vida profissional é o que está na terra, você tem domínio sobre ela. Os teus filhos é o que está na terra, você tem domínio sobre ele. Eu sei que muitas das vezes chega uma hora que com os filhos adultos a gente não pode fazer muita coisa realmente, mas você pode fazer orações. Você pode com com a tua vida, inspirar a vida do teu filho. A tua vida é uma vida que inspira. Hoje, quando você olha, eu quero que você olhe hoje para os teus pais. Você vê na vida deles uma vida que inspira você? Se não, se a tua resposta é não, você quer que teu filho olhe para você e pense a mesma coisa que você está pensando dos teus pais? Então são coisas que a gente começa, né, a conjecturar na nossa mente para que a gente seja convidado à ação. A gente tem que ser convidado à ação todo dia. Todo dia eu boto no meu Instagram: hoje é um dia, mais um dia que você recebeu para fazer diferente. Às vezes o seu diferente, olha isso, pega essa chave para você. Às vezes o seu diferente é não responder a uma afronta. É você agir com sabedoria e não com a emoção. É em vez de você, né, se descabelar toda por causa de uma situação que você não consegue resolver, é você orar por essa situação. É você se calar diante dessa situação.
É uma atitude diferente, de repente, da que você tem feito. Muitas das vezes, não. Muitas das vezes a situação pede de você um posicionamento. Quantas vezes a minha situação pediu de mim que eu me calasse? Mas quantas vezes a minha situação pediu de mim um posicionamento? Um posicionamento de limite, um posicionamento de baixo, um posicionamento de falar, olha, fulano, você só vem até aqui. A partir daqui você está invadindo o meu espaço. Então, o posicionamento é necessário muitas das vezes. E como que a gente sabe a hora certa, né? A hora certa de tudo isso? Pedindo a Deus sabedoria. Lá em Tiago tá assim, né? Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá de bom grado. Deus dá sabedoria de bom grado. Quando não se sabe o que fazer, gente, melhor não fazer nada. Quando não se sabe o que falar, melhor não falar nada. Não faça nada se você não souber o que fazer. Se você não tiver... Quantas vezes eu falei assim, Senhor, se o Senhor não me der uma resposta, eu vou ficar quieta diante desse fato. Quantas vezes eu fiz isso? Preciso de uma resposta agora. Se o Senhor não me der uma resposta, eu vou ficar quieta diante desse fato. E quantas vezes Ele te dá a resposta, quantas vezes Ele me deu a resposta, mas eu falei, isso aí eu não vou falar não. Ah, isso aí eu não vou fazer não. Porque muitas das vezes precisamos nos posicionar. Muitas das vezes precisamos nos calar. Qual é a atitude que hoje, né, você precisa tomar diante do fato que você está passando? Diante da circunstância que você está passando. A verdade é que quando a gente sabe o que fazer e não faz, isso é um bloqueio, isso é uma amarra na gente, é uma trava. Então, o que nos impede muitas das vezes de ter um sucesso profissional são esses bloqueios, que aos pouquinhos, né, vai nos afastando aí dessa prosperidade. Eu gosto muito dessa palavra prosperidade, porque prosperidade é muito diferente de alcançar riqueza. Riqueza só é prosperidade somente financeira. Mas quando você fala de prosperidade em todas as áreas da sua vida, é você ter um bom trabalho. Quando eu falo um bom trabalho, não é só receber bem por ele, mas é um bom ambiente de trabalho, é um trabalho que você sinta orgulho de desenvolver. É você ter um casamento e que você tenha orgulho do seu casamento. Não perfeito, gente, eu não estou falando nada de perfeição. A perfeição é algo que você já está pronto, então você não precisa fazer mais nada por ela. Mas quando você está no caminho da excelência, ela é progressiva e aí você está sempre em construção e está tudo sempre em construção. Então hoje eu quero que você reflita sobre o fato que você está passando hoje, sobre as circunstâncias, a circunstância que hoje você quer de repente, né, melhorar ou de repente modificar. O que você pode fazer a respeito dela? Faça, simplesmente faça. Qual é o posicionamento que você precisa ter? Ah, mas eu não consigo. Esse não conseguir tem um bloqueio aí por trás. Quando a gente não consegue e a gente se questiona por que não consegue, a gente vai de repente entender que é por medo. A gente de repente vai entender que é por insegurança. A gente de repente vai entender que é porque se acha menos capaz, incapaz de resolver aquilo. Tudo isso são bloqueios. Tudo isso são mentiras. O medo, eu já fiz uma live sobre isso, ele é um bloqueio, né, que impede a gente de alcançar tanta coisa. Impede a gente de viver tanta coisa. O bloqueio, o medo, ele pode travar a nossa vida no passado, por exemplo. A gente não conseguir avançar mais. A gente fica presa lá atrás por causa de algum condicionamento que recebemos. Esse condicionamento mental é justamente, né, que faz com que a gente tome certas atitudes, haja de determinada forma, e essas ações é justamente o que dá à nossa vida hoje o resultado que a gente tem. Hoje, se a gente não conseguiu alcançar aquilo que a gente queria, se hoje você vê a tua vida em 2023, olha para a tua vida 3 anos atrás, há 5 anos atrás, e aquele teu projeto ainda está engavetado, é um bloqueio que tem em você, que
que você não consegue colocar. Por que não consegue? O que trava você? A procrastinação? Amanhã eu faço? Ah, não, daqui a pouco. Ah, não, segunda-feira, depois do carnaval. A procrastinação é outro bloqueio emocional. A procrastinação é você deixar de fazer aquilo que você deveria fazer por você. Porque você aprendeu a se rejeitar, será? Será que você aprendeu a se abandonar e aí você vai abandonando as coisas pelo caminho? Você vai rejeitando tudo aquilo que é teu? Você aprendeu, você foi humilhado e aprendeu que você merece mesmo ser humilhado? E aí você recebe menos do que aquilo que você poderia? Então você vê que, né, a nossa vivência, né, tudo aquilo que a gente vai passando na nossa vida, tudo isso vai criando em nós o que eu chamo de armadura, né? Cria uma armadura, um pedaço da armadura aqui, outro pedaço da armadura ali, até que a gente vê, né? A gente já nem se reconhece mais, a gente já nem sabe mais aonde a gente se perdeu. A gente olha no espelho e não se reconhece, e essa armadura enrijece a gente de tal forma que a gente não consegue ir dando os próximos passos necessários. Os anos vão passando, a gente vai amadurecendo, a gente vai envelhecendo, mas a nossa vida não vai avançando. A nossa vida fica numa estagnação. A gente não foi feito para ficar em linha reta, né? Caminhar, a vida ser aquela linha contínua, aquela linha de estabilidade. A gente foi feito mesmo para os altos e baixos. Então, se hoje você olhar para você e o que você vê, você não se agrada no sentido, quando eu falo não se agrada, não é a insatisfação que a gente tem que ser grato. Não estou falando disso, mas quando você percebe em você que você poderia ter ido além, que você poderia ter feito mais e você não fez, o que tem de errado aí? O que está te travando aí, né, a você conseguir avançar? Né? A crítica, o medo da crítica pode estar impedindo você de dar o próximo passo. É o que eu falei no início, a pessoa precisa de validação, precisa de estar o tempo inteiro perguntando para a plateia, né? A plateia que eu falo é nosso círculo social, nossos parentes, nossos amigos, perguntando para a plateia como é que ela desenrola o show dela, como é que ela faz a apresentação dela. Porque ela precisa de agradar a plateia. Porque se ela não agrada a plateia for criticá-la, né, ela não sabe lidar com isso. Ela se sente mais uma vez rejeitada. A crítica muitas das vezes vem em nós e acorda, né, aquele gigante adormecido, né, da rejeição. Muitas das vezes a crítica, quando atinge, né, a gente, ela acorda em nós aquele sentimento lá atrás de que fomos rejeitados um dia. Acorda em nós aquele sentimento lá atrás de que a gente não teve aquela validação, de que a gente foi, de repente, pelos nossos pais ou pelos amiguinhos da escola. A escola também cria em nós muitos bloqueios, muitos bloqueios. Na escola, então, quando você levanta a mão para perguntar alguma coisa que todo mundo ri ali, né, da cara daquela criança, se riu de você, riu já de mim, você começa a entender que você tem que falar menos. E aí, se seu temperamento é um temperamento como o meu, comunicativo, um temperamento mais quente, mas você não está, né, se comunicando, sente aquela vontade de se posicionar, sente aquela vontade de colocar a tua voz, sente aquela vontade de dizer o que pensa, mas se contém. Não vou falar não, né, vai gerar um desagrado aqui. Isso é um bloqueio. Isso não é você, não é de você. Você está agindo a partir da sua dor. Então, isso é muito importante. Hoje, será que você não está agindo a partir da sua dor no seu âmbito profissional? Será que não é a partir da sua dor que você está tendo, né, determinado resultado aí na tua vida? São questões que você tem que se fazer. São perguntas que você tem que se fazer. Né? A ferida do abandono, como eu falei, ela é causada pelo genitor do sexo oposto. Nas mulheres é causada pelos pais e nos homens causada pelas mães. Né? Não, às vezes, o abandono não houve realmente. Né? É o que eu falo sempre. Eu gosto muito de deixar isso claro. Mas foi o sentimento diante do fato.
Uma simples, né, os pais esqueceram de pegar uma criança na escola. Não é esqueceram, se atrasaram, né? Só que a criança se sentiu esquecida. Ela não sabe por que os pais estão demorando. De repente, os pais demoraram por causa do trânsito. De repente, os pais demoraram porque ficou preso em algum compromisso. E aí ela se sentiu abandonada. Então, é o sentimento dela diante do fato. E o mesmo fato desencadeia na pessoa sentimento diferente. Pode desencadear numa pessoa o abandono, na outra pessoa a rejeição. Aquela criança, de repente, que estava ali na escola, nem se sentiu rejeitada nem abandonada. Mas a professora disse assim: olha, seus pais te esqueceram. Ela se sentiu humilhada. Então, a ferida que causou nela foi da humilhação. Uma pessoa com a ferida da humilhação é uma pessoa que tem um senso de merecimento muito baixo. Ela acha que ela merece mesmo as coisas ruins que acontecem aí com ela. Ah, foi porque eu mereci. Ah, eu sou uma pessoa que eu não sirvo para isso, não. Eu não tenho bom raciocínio, não. Ah, eu sou uma pessoa que eu tenho um raciocínio muito lento. Ah, eu sou uma pessoa que não sou muito inteligente. Essa pessoa que fala assim, ainda faz essa... Eu fiz questão de fazer as caras aqui, porque é uma pessoa que sofreu muita humilhação. Sofreu muito sentimento de humilhação. Então ela mesma faz isso com ela. Então é a partir dessas lentes que a pessoa se vê. É a partir dessas lentes, né, que ela gera nela determinados resultados. O senso de merecimento fica muito baixo nessa pessoa, né? A necessidade de validação, né, é muito grande também. Precisa estar sempre perguntando ao outro o que eu faço. Gente, tem situações que mesmo que a outra pessoa te ame muito, ela não vai saber te dizer o que você deve fazer. Porque a vida é tua. Se tem algo pela qual você tem primeiro responsabilidade, é sobre a sua própria vida. A vida é tua. E uma coisa sobre a qual nós temos total controle, a gente não tem controle sobre o ambiente externo. A gente não tem controle sobre a nossa circunstância. Mas algo sobre o qual nós temos todo o controle é sobre os nossos pensamentos. Então é de nossa responsabilidade transformar a nossa mente. É de nossa responsabilidade renovar os nossos pensamentos. É tanto que isso, quando a gente lê esse versículo, é um imperativo, é uma ordenança, é um mandamento. Transforme a vossa mente pela renovação dos vossos pensamentos. E não está falando, peça a Deus que transforme a sua mente. A responsabilidade é nossa, porque se tem algo sobre o qual nós temos total controle, é sobre os nossos pensamentos. Cabe a nós a renovação da nossa mente. Cabe a nós a transformação da nossa mente. Para que a gente tenha resultado diferente, começa primeiro aqui, ó. Primeiro na nossa cabeça. Primeiro começa na nossa mente a transformação, para que a gente transforme os nossos sentimentos, para que as nossas ações sejam renovadas e aí o nosso resultado seja diferente. Gente, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Quero desejar a vocês um bom dia. Obrigada por estarem aqui. Que essa palavra, que essa live tenha sido, né, esclarecedora, tenha trazido para você, né, direcionamento. Eu espero que isso traga para você luz, né, para que você consiga entender o que acontece aí, né, dentro um pouco de você, para que você faça o que você faz, para que você esteja agindo do jeito que você está agindo, né, e que a sua vida tenha esses resultados a partir aí das suas ações. Um beijo grande, até amanhã, às 9, novamente estamos aqui. Um beijo, tchau, tchau.